O tema desta mensagem áudio bíblica é abençoadíssima, é o uso indevido de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos escutá-la para entendê-la? Então, ei-la, vou lê-la para você, ouvidos atentos e atenta, escute-a. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vede que vai se aproximando aquele dia. Oi. O que? Hebreus capítulo 10, 25. Quer nos dizer? Vamos responder. Escute-a. Eu, Regi Almeida, vou responder. É uma pergunta e vou dar a resposta. O uso indevido de Hebreus capítulo 10, versículo 25, ocorre com frequência quando o versículo é isolado do seu contexto histórico e teológico, transformando uma exortação, ou seja, um ensino amoroso, ao encorajamento mútuo para um instrumento de controle religioso ou legalista. Vou citar os principais abusos, entre aspas, que praticam neste texto e o contexto correto do mesmo. Escuta aí, a primeira citação do uso indevido é comum usar este versículo para culpar os cristãos que faltam um culto específico. É verdade. Tratando a presença física do crente ou do cristão ou da cristã em um templo como a única forma de ser fiel a Deus. Ou seja, fazem deste versículo ferramenta de manipulação e culpa. Você não veio hoje. Por quê, irmão? Olá, irmão. Por que não veio, irmã? Irmã, pode ficar faltando culto, irmã. É a comunhão dos irmãos, irmã. Pode ficar afastado um do outro. Vi muito isso. Segunda citação do uso indevido é o foco no local em vez das pessoas. Sabe, muitas vezes interpreta-se congregar, vai meu R, congregar, entre aspas, exclusivamente como comparecer a um templo físico, a um local físico, no domingo que é um dia principal, mas nos dias da programação. No entanto, o texto foca na reunião dos fiéis, no grego epissinagogue. Opa, rapaz, que nome é esse? Epissinagogue no grego, ou seja, no uns aos outros. O foco é nos outros, independente de estar no local lá, é nos outros, entre aspas, e não na instituição. Vem para a igreja hoje, tem que ir lá para a igreja. É uns aos outros, é nas pessoas o foco, um no outro ou na outra. Terceira citação do uso indevido de Hebreus capítulo 10, 25 é o controle, uma vez de comunhão. O versículo é usado para focar a submissão para a liderança local, em vez de comunhão, na submissão local, na liderança. Na submissão para a liderança local, ficar submisso para a liderança local. Esquecendo que o objetivo da reunião, segundo o versículo 24, o versículo 24 que vem anteriormente, que é considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O versículo 24 é esse, o anterior. É isso aí. É considerar uns aos outros para nos estimular às boas obras. Tá vendo você? A quarta citação do uso indevido é ignorar o contexto da perseguição daquela época.
O versículo é citado para condenar o desânimo, sem considerar o contexto da perseguição, ou seja, o versículo é citado para condenar o desânimo, sem considerar que os destinatários originais estavam sofrendo perseguições, ou seja, os cristãos da época estavam sofrendo perseguição severa quando eles receberam essa carta. Então está instruindo eles. Então eles sofreram perseguições severas e prisões, perda de bens, que os levaram a dispersar. Entendeu agora? Era isso aí. Agora eu vou dizer o uso correto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu citei os quatro abusos desse versículo, como manipulam. Agora eu vou dizer o uso correto. O primeiro uso correto é o seguinte, é o contexto pastoral. A carta de Hebreus foi escrita para os cristãos judeus, está dizendo aos hebreus. O contexto pastoral da carta de Hebreus foi escrita para os cristãos judeus, que devido à perseguição pensavam em abandonar a fé cristã e retornar ao sistema antigo, ou seja, ao judaísmo. A coisa estava pegando. Eles aceitaram a Jesus, na linguagem de hoje, aceitaram a Jesus. Mas, de repente, começaram os romanos, os próprios fariseus daquela época, os escribas também, que eram seguidores do judaísmo, começaram a fazer pressões. E eles, olha, peraí, vão voltar para o judaísmo, que não vou ser perseguido, perder meus bens, perder tudo, não. Vou abandonar essa fé em Jesus. Aí apostatavam, ou seja, apostasia, largavam e voltavam para o judaísmo. Era esse aí, o uso correto era esse aí. E o segundo uso correto do contexto da época, de Hebreus capítulo 10, 25, o costume de alguns, entre aspas. Esse costume que o autor se refere não é apenas faltar à igreja, entre aspas, mas a desistência da fé, o abandono da comunidade, beirando a apostasia. Não era a igreja, local, uma instituição. Era a desistência da fé, como eu disse anteriormente. Coisa está pegando, muita perseguição, vou voltar ao judaísmo. Vou largar esse negócio de cristão, vou voltar ao judaísmo que não vai ser perseguido. E aí a apostasia. Entendeu agora? Isso que o autor fala aí. E o terceiro uso correto dos Hebreus, capítulo 10, 25, era o significado de reunir, entre aspas. Epsingogue, no grego, se refere ao ato de se unir, para apoiar-se um ao outro mutualmente diante das pressões externas, enfatizando a comunhão e o amor leal. Eles estavam perseguidos, então chegavam nas casas, no local, se reuniam, se escondiam, e aqueles se uniam um ao outro, dando uma força. O contexto era esse. Entendeu? E o quarto e o último uso correto de Hebreus capítulo 10, 25 é o propósito da reunião. Sim, o objetivo era encorajar, era encorajar uns aos outros a saber, admoestando-nos, ou seja, ensinando, tanto mais quando vê que está se aproximando o dia, entre aspas, ou seja, a volta de Cristo. E não apenas cumprir ritual de presença. Olha, essa é forte. Entendeu agora? Não um cumprimento ritual de presença. Ó, irmão, vem pegar amanhã não pode faltar. Amanhã é um culto super. Amanhã é um culto. É bênção pura, venha. Entendeu? Como se tivesse a bênção restrita só ali dentro daquele local. Entendeu? Concluindo, você que está do outro lado, não seja um crente bereano, seja um crente bereano e bereana. Confira tudo que eu falei e pesquise. Confirme. Concluindo, em outras palavras, o uso correto de Hebreus capítulo 10, versículo 25 é o incentivo ao companheirismo e ao fortalecimento mútuo
contra o desânimo e a apostasia, reconhecendo que a igreja é um local de apoio mútuo, segurança e amor, especialmente em tempos difíceis. Entendeu? Entendeu? Você que está do outro lado me escutando? Amém? Agora eu quero fazer um pedido a vocês que estão do outro lado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, seja um youtubiano, um youtubiano, divulgue, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Até agora, se eu me lembro, ainda está com 36 inscritos. Será que estou mandando o link errado? Não sei. Me dá um alô aí, alguém aí que está sabendo mais do que eu, me dê uma direção aí, se é o link ou alguma coisa está acontecendo. E 36 não sai. Queremos focar em 200 pessoas até o final do ano. Não é vaidade, é um reconhecimento do meu trabalho, nosso valor, nossa habilidade, nosso esforço. É isso que todo ser humano quer, o reconhecimento, não é mais do que riqueza, dinheiro, cargos e outras coisas, mas um reconhecimento do nosso trabalho, o nosso serviço, seja qualquer que seja o dom dentro do grupo comunitário, entendeu? A Jesus toda a glória, honra, força, poder, majestade e louvor, muitíssimos louvores para Jesus, é claro, o autor e consumador da sua, também da minha, da nossa fé. Amém. E assim seja. Rege. Amém.